Galileu Galilei, vamos pronunciar a sentença. Era um período de discórdia no mundo cristão. Ameaçada pela reforma protestante, a Igreja Católica Romana exigia a adesão total a seu dogma e tinha o reforço da violenta ameaça da Inquisição. O medo da heresia estava no ar. Nessa era conturbada, Galileu Galilei se tornaria o cientista mais renomado da Europa. Ele era muito confiante, era um escritor brilhante, tinha uma inteligência tremenda. Se existe alguém a quem se pode atribuir a criação da ciência moderna, esse alguém tem de ser Galileu. Suas primeiras experiências estabeleceram as bases da física moderna e suas observações revelaram novas verdades sobre o universo. O que temos em Galileu é um conjunto de coisas. Um homem que é mecânica e praticamente muito bom. Um homem que é ótimo filósofo sobre a natureza. E um homem que é ambicioso. Mas a ambição levou Galileu a questionar a visão da Igreja do mundo e a revolucionar nossa compreensão de astronomia. Ironicamente, o próprio Galileu era um católico fiel e deu sua filha Virgínia para a Igreja. Ela entrou no convento de Santa Clara. Escreveu cartas para ele, muitas das quais sobrevivem até hoje. Elas revelam a preocupação de uma filha com a angústia do seu pai, a quem a Igreja havia silenciado como herege e o havia prendido na própria casa. Mas Galileu jamais perderia sua paixão por explicar o mundo natural. Eu queria que as pessoas compreendessem que a natureza lhes deu olhos para verem suas obras, mas também cérebros para torná-los capazes de entendê-las. Quem era esse homem que via muito além dos outros nos confins do universo? O que o sofrimento dele nos diz do conflito recorrente entre religião e ciência? Galileu foi sincero quando disse que a Bíblia era a verdadeira palavra de Deus. Ele só não achava que era um bom livro de astronomia. Os trabalhos de Galileu foram proibidos pela Igreja durante séculos, e só na nossa era sua divergência com a Igreja seria sanada. Galileu pagou um preço terrível, mas suas descobertas mudaram o mundo. Galileu nasceu em um mundo em que cada manhã corroborava o preceito comum de que o Sol se movia em torno da Terra. Essa crença era confirmada porque o Sol parecia passar pelo céu todos os dias. Era uma visão do universo originalmente estabelecida pelo filósofo antigo Aristóteles. No centro ficava a Terra estática, o lar do homem. O Sol era apenas um dos muitos corpos celestes que circulavam incessantemente em volta dela. Discordar desse antigo preceito poderia ser perigoso. Uma estátua do padre Giordano Bruno marca em Roma o local onde ele foi queimado vivo, devido a uma série de crenças não ortodoxas. O Vaticano considerava a astronomia uma investigação da obra de Deus. As universidades da Igreja tinham 7 matérias básicas que você era obrigado a estudar antes de entrar em filosofia e teologia. Uma dessas matérias era astronomia. Estudar os astros era uma forma de se afastar da vida mundana e de entrar em um mundo mais transcendente, um mundo que era lindo, que era eterno.
Para a igreja, também havia um motivo prático para estudar os céus. O céu era um relógio e também um calendário. Por trás das paredes dos conventos, o nascer e o pôr do sol definiam um ciclo de orações da manhã e da noite. A cada primavera, a plantação dos jardins começava com a chegada do equinócio. O solstício de inverno anunciava o Natal e as fases da lua fixavam as datas exatas da Quaresma e da Páscoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A igreja usava o calendário para dar significado espiritual à astronomia geocêntrica de Aristóteles. As imagens eram muito úteis para ensinar teologia. Na verdade, a Terra não está no centro do universo. Ela está em um lugar privilegiado, no fundo do universo. Somente o inferno é mais baixo e há uma cadeia de criação que leva até o céu. Enquanto jovem, Galileu namorou brevemente com a ideia de se tornar padre. Em vez disso, ele ingressou na Universidade de Pisa como estudante de medicina em 1581. O currículo em Pisa era supervisionado pelas autoridades jesuísticas em Roma. Mesmo os diagramas de anatomia dos livros de Galileu tinham de ser aprovados pelos jesuítas. Galileu abandonou a medicina depois de apenas alguns meses e, em vez dela, começou a estudar matemática. Entre os muitos manuscritos que ele deixou está um eloquente tributo ao poder da matemática para iluminar o mundo. Este grande livro, o Universo, só seria compreendido se fosse possível entender a linguagem e o alfabeto no qual ele é composto. Quer dizer, a linguagem da matemática, triângulos, círculos e figuras geométricas, sem a qual seria impossível, humanamente impossível compreender uma palavra. Sem ela, ficar-se-ia vagando em um labirinto escuro. É tão confuso o mundo. Onde encontramos a verdade? Onde está a verdade? E houve um tipo de consenso que Galileu sentiu profundamente de que, na matemática, você tinha a realidade. Se havia um lugar onde os seres humanos podiam pensar como Deus, era quando pensavam na matemática. Então, vamos combinar a observação precisa da natureza e vamos aplicar essa técnica de pensamento que sabemos que Deus compartilhará conosco, que é a matemática. E vamos colocar as duas juntas. Então, teremos uma base realmente segura na qual podemos estudar as coisas. Galileu levou seus estudos matemáticos à Universidade de Pádua, a 65 quilômetros de Veneza, distante o suficiente de Roma para estar longe da influência dos jesuítas e de seu currículo aprovado oficialmente. Em Pádua mesmo havia uma universidade. Foi fundada em 1222 por alunos dissidentes. Não era regulada por um rei nem um papa, era absolutamente livre e tinha a República Livre de Veneza como sua supervisora. Então conseguir um emprego em Pádua era quase como obter a liberdade acadêmica que se poderia querer na Itália e provavelmente, bem exclusivamente, na Europa. A cidade de Veneza ficava só a um passeio de balsa de Pádua. E era aqui que o jovem professor passava muitos feriados. Galileu iniciou um relacionamento com uma mulher de Veneza chamada Marina Gamba. Pouco se sabe dela, mas era de classe social bem diferente da de Galileu. O caso complicou sua vida. Mas isso não era incomum, mesmo entre católicos praticantes. Sim, ele adorava se divertir. Apreciava o seu vinho. Apreciava muitas formas de prazer. Mas isso não o tornava mau católico. Muito principalmente numa época em que até os papas tinham filhos ilegítimos. O próprio Galileu teve 3 filhos ilegítimos. A mais velha, Virgínia, nasceu em 1600.